Fala pessoal, se você está assistindo esse vídeo, você está no canal Simplicidade Cristã Podcast e você só encontra esse conteúdo oficial aqui. Então fique aí com um trecho do nosso episódio. E Rogério, só te cortando, mas entendendo, mas fortificando mais essa sua fala final, vendo aqui como a gente fala em relação ao pecado, né? Até vários louvores, né, bíblicos, que é por isso que a igreja é importante, a igreja cantar louvores bíblicos, né? Entoar canções que vão apontar para as escrituras e glorificar as escrituras cantadas. Quando um louvor até do um pastor chamado Daniel Souza, que vai falar sobre esse processo da salvação e que vai mostrar que mesmo salvos em Cristo pela graça, nós não vamos viver nesse mundo, nós não vamos viver nesse mundo sem pecar. Quando ele fala, né, sou livre da culpa do pecado, é isso que a justificação vai fazer, né? Sou livre do poder do pecado e da presença do pecado, livre serei. Quer dizer, a culpa foi me tirada, porque Cristo me justificou, não tenho mais culpa, né? Então, você foi comprado. O poder do pecado que me subjugava, agora eu posso resistir ao pecado. Eu posso dizer não para o pecado, por meio do poder do Espírito Santo na minha vida, por uma vida de santidade, uma vida na palavra, uma vida de oração. Eu posso dizer não para o pecado. E isso é maravilhoso. E outra coisa, Rogério, saber que uma coisa que falta em muitos cristãos, a gente tem falado muito sobre isso, e por que muitos cristãos têm se tornado pessoas desesperadas, ansiosas e ao mesmo tempo desanimadas, não desejosas de um reavivamento, de um avivamento, de um desejo de mais de Deus, né? A gente vê um momento de muita gente simplesmente conformada com o que se vive já hoje, e o que se vive hoje já é praticamente um passaporte para o céu. Pelo contrário, Deus está falando, tem muito mais de mim hoje, e ainda terá pela eternidade adentro. Então, quando a gente pensa sobre isso, quando a gente ouve uma canção dessa falando livre da culpa do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado, calma, vocês serão livres, seremos livres. Por quê? Essa certeza de seremos já é garantida. É a esperança da glória. A esperança da glória garante para o crente que a justificação no tempo passado nos trouxe hoje o poder de falar, pecado, não quero. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, numa vida de santidade, de oração, leitura da palavra, retidão nas escrituras, não ao pecado. Você pode resistir. E saber que no futuro você não vai precisar mais lutar contra isso, porque você vai ser livre para sempre. Que paz é essa que o crente tem? É nisso. É nessa certeza que a presença do pecado não durará para sempre. E isso nos leva a uma paixão maior por Cristo, por desejar logo essas verdades. Não, desejar logo, eu lembrei de Paulo, pô. Paulo fala isso. O desejo, ele fala que ele desejava estar com Cristo, mas por conta dos irmãos e tudo mais, sabendo que ainda tinha muita coisa a fazer, ele fala, né, que ele ficava naquela, não sei se quero, né, digamos assim, alegorizando o que Paulo fala, né, ir pro Senhor ou ficar aqui, porque ele, tendo noção do que ele vai viver, dessa certeza da salvação, ele quer ir logo pro Senhor, mas ao mesmo tempo ele lembra que ainda tem coisas a fazer aqui na terra. Então ele fica naquela, né? É o que você falou, justamente isso. O crente deve viver nessa, né? De querer logo. Eu quero Cristo, é o Maranata, né? Ora vem, Senhor. É justamente de buscar e querer e ansiar que esse momento chegue logo, né? Às vezes tem pessoas que ficam falando assim, Senhor, calma aí, espera um pouquinho, eu ainda tenho que construir minha casa, eu ainda tenho que comprar meu carro, eu ainda tenho que viajar, eu tenho que conhecer o mundo, né? E não anseia pela volta de Cristo, né? Eu tinha um amigo, não vou falar quem é, mas eu tenho um amigo que, se ele escutar isso aí, ele nos acompanha, ele vai saber que eu lembro na época, era engraçado, que ele tava doido pra casar, né? Porque ele ainda não tava naquela momento ainda de namoro e tava pra casar. Aí eu ficava zoando ele, brincando, né? Pô, cara, mas vai que Jesus volta, pô.
Aí ele falava, não, pera aí, não, tem que esperar um pouquinho. Eu tenho que casar primeiro, né? E assim, eu entendo, é lógico que a gente quer casar, a gente quer viver nossa vida, a gente quer ter nossas coisas, quer ter filho, mas a gente deve ansiar muito mais por algo que é eterno, né? Pra que eu querer conhecer o mundo, beleza, você pode querer conhecer o mundo, viajar, não tem nada demais, mas muito mais que isso, eu quero viver na glória, eu quero viver no momento em que este mundo, essa terra, esse tempo será todo glorificado e mudado, e aí vou poder conhecer o mundo de maneira muito melhor do que agora, vou conhecer o meu Senhor de forma perfeita, eu vou ver ele face a face, né? Então, isso é algo que a gente deve ansiar muito mais do que as coisas dessa vida. Isso, né? Deve ser uma pílula para toda a eternidade de motivação. Exatamente. Né? Porque a gente vai sempre olhar para essa obra e falar que ela foi realizada na cruz e que ela vai se completar plenamente nesse dia, né? Quando o Senhor, encontrarmos com o Senhor nos ares, né? Cara, e a gente vê muitos cristãos, né? Desejando muitas coisas hoje, não tendo hoje, tão pacientes por não ter essas coisas que são coisas de agora. Não vê ninguém impaciente, não vê ninguém triste. Porque assim, cara, eu quero muito que Jesus volte agora, por isso que eu tô triste, não tem ninguém assim. E isso mostra o quanto nós estamos sendo novamente, sutilmente sendo dominados pelo poder do pecado. Porque esse pecado, ele faz a gente ser muito terreno e atrapalha a nossa caminhada. E aí, pessoal, gostaram do episódio de hoje? Então deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. E se você quer saber mais sobre o Simplicidade Cristã Podcast, aqui na descrição está o nosso Instagram. Que Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo episódio.